Olá, boa noite. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, nos fortalecendo e nos auxiliando nessa noite de aprendizado. Bem, eu digo noite, não sei se você está vendo essa mensagem de noite ou de dia, não importa. O que importa é que a gente está junto numa reflexão e que o Mestre Jesus e toda a equipe espiritual neste momento, né, nos envolva todo o ambiente em muita cura, em muita libertação, e que o Evangelho de Jesus seja capaz de tocar os nossos corações e nos ajudar nas batalhas constantes da nossa vida em mudar a nós mesmos, em sermos pessoas melhores no sentido de autoconhecimento, no sentido de acompanhar o exemplo de Jesus. O tema de hoje é a parábola das sementes. Essa parábola é uma parábola muito pequena, está no Evangelho de Mateus ou de Marcos. Olha eu aqui, de Marcos, no capítulo 4, versículo 26 e 29. Então, essa parábola da semente, ela conta que Jesus fala que o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra, dorme, levanta de noite e de dia, e a semente ela germina e cresce, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Então, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Bem curtinha essa parábola, mas com bastante coisa para a gente pensar. Se Jesus conversava através de parábola, ensinava através de parábola, era para que a gente criasse aí um cenário imaginário, seja porque as pessoas que ele estava conversando fossem agricultores, seja por conta de que a gente não perde nada da história e a gente sai do campo da palavra para o campo da imaginação. Então, se todos nós agora criarmos essa imagem de que estamos num campo, né, lançando as sementes à terra, e aí ele fala que o reino dos céus, né, é como quem lança a semente à terra. Então, vamos imaginar o seguinte: lançar a semente à terra é trabalhoso. Vai exigir, quem hoje trabalha na agricultura, exige que prepare essa terra antes. Não no sentido de adubar a terra, estou dizendo de conseguir receber a semente. A gente vai ter que fazer um buraquinho na terra, colocar a semente ali, fechar, teremos que escolher o melhor horário. Talvez se a gente estiver realmente fazendo a plantação sem nenhum equipamento hoje tecnológico, a gente teria que fazer isso à base de muito trabalho e de muito suor. Então, a mensagem para começar é dizer que o reino do céu é semelhante a um homem que trabalha, a um homem que se dedica a colocar a semente na terra. E o que é a terra? A terra pode ser várias coisas, mas a gente poderia chamar a atenção da terra ser a própria terra, não só o nosso planeta, da gente ser melhor como seres humanos uns para os outros, como comunidade. E dentro da comunidade a gente pode entender a terra nos nossos desafios dentro do lar, nos nossos desafios com o esposo, esposa, com pai, com mãe, com filhos. São tantos desafios que a gente precisa ali e é tão árduo mudar e crescer nesse lugar. E o que são essas sementes? Essas sementes pequeninas, porque as sementes são pequenas, é tudo aquilo que nós já reconhecemos em nós, que precisamos mudar, e que através de pequenas atitudes nós estamos semeando. Todos os dias semeamos com as nossas pequenas atitudes, semeamos com aquilo que ofertamos, semeamos com as coisas que a gente vai desenvolvendo, com aqueles hábitos que nós vamos retirando, e a gente vai ali na persistência no trabalho, se doutrinando para que a gente vença alguns obstáculos. Então, a primeira parte dessa parábola nos traz aí o que os nossos gestos, o que essa terra, qual é esse ambiente da terra e quão laboroso é.
falo que tudo que a gente vai fazer dá trabalho. Se a gente entender a terra como nós, como é que a gente vai preparar para receber? É tudo que a gente estuda em prol de fazer o bem ao próximo. É tudo aquilo que a gente busca de conhecimento, e não só conhecimento, mas começa a colocar em prática para se viver melhor. Então a gente às vezes se enche, né? Vai se completando e se modificando através dessas nossas pequenas atitudes. E quão importante elas são. E como exige. Fala assim, ler é bom? É ótimo, a gente viaja, mas dá trabalho. Exige de nós disciplina, você ter um tempo para fazer isso, você se programar dentro do seu dia. Tudo que a gente vai fazer, eu vou fazer um trabalho voluntário, é trabalhoso? Ninguém vai lá só dar um sorriso, você precisa dar um pouco do seu trabalho, do seu sorriso, você precisa de muito mais do que isso. Então, é trabalhoso ser um voluntário, sim, é trabalhoso manter todas as outras coisas, então dá trabalho. Quem acha que a evolução vai ser feita assim, dormi e acordei evoluído, ela não acontece dessa forma. A gente vai para campo, a gente precisa um do outro para desenvolver habilidades, sentimentos, para que a gente possa não só crescer, mas auxiliar o outro também no seu crescimento. Como é bom essa troca, mas a gente ainda não tem um olhar tão, magnânimo, vamos dizer, para tudo isso. Então, essa lição vem nos trazendo um pouco sobre isso. Aí, na continuidade da parábola, ele fala assim, é como lançar as sementes, né? O reino dos céus é como lançar a semente à terra. E aí ele fala em seguida que, ele faz uma comparação que passa noite e você dorme, noite e dia, né? E a semente, ela continua ali, acontecendo o seu florescer. Ela tá ali se desenvolvendo sem que a gente veja. Olha que bonito, né? Bonito e verdadeiro. Porque, de fato, a gente vai lá e coloca, a gente vê as crianças chegando em casa, gosto sempre de pegar os exemplos do nosso dia a dia, pra gente perceber, né, a natureza. As crianças chegando com os feijãozinho, coloca algodãozinho, põe no copo, põe água, fica abismado quando aquilo tudo floresce. Mas a gente não consegue ver todo o processo. Ele tem o seu tempo. Uns vão crescer mais, outros crescem menos, buscam o sol, tem o seu tempo para germinar. E tudo isso está acontecendo, a gente dormindo, acordando. A gente passa dia, passa noite, a gente se levanta e isso está acontecendo. Uma analogia é muito interessante da gente aí colocar no nosso dia a dia com relação a isso é dormir, né? O nosso dormir, a nossa qualidade do dormir, com quem nós nos conectamos quando dormimos. A doutrina espírita, através de vários livros, vai trazer vários ensinamentos, né? De como pode ser melhor aproveitado o nosso sono se a gente estivesse numa situação de mais controle sobre nós. Poderíamos ser encaminhados para escolas, para trabalhos durante o nosso sono, onde a gente não só aprenderia, mas também contribuiria ao plano espiritual. Dia e noite, essa semente, ela continua crescendo, né? Para a gente lembrar que, independente dos dias claros que às vezes a gente passa, colhendo aí alguns risos, às vezes com o mar um pouco mais tranquilo, de uma maneira de falar, como também na sua tormenta, no mar agitado, quando estamos passando por vários desafios, por vários problemas, essa semente lá, ela continua germinando. Isso não interfere em sua base. E é fato, quando a gente se dedica a fazer algumas coisas, a buscar o caminho do bem, independente do que está acontecendo, a gente não pode declinar. Se a gente persiste, tudo passa. Tudo tem o seu tempo e vai passar. Então, estaremos ali também, né, nas claridades. Eu até escrevi isso, né? As mudanças, elas acontecem, né, de maneira silenciosa, na claridade dos dias leves, mas também, né, nas duras escuridões. Então, vai acontecer. As mudanças que tem que acontecer, acontecem independente. E eu acho que esse clima, esse acordar, levantar, dia e noite, só favorece para que a gente realmente
cresça. E aí ele coloca assim, ele coloca uma coisa muito interessante em seguida, né? Porque tá lá acontecendo todo esse crescimento dessa semente na terra. E aí chega um momento em que vem o fruto, né? O que era a semente vira grão, né? Vira erva, vira grão, depois vira o grão na espiga, né? Então a gente também percebe que a natureza tem o seu tempo. Isso é importante para nós. Porque às vezes, quantas vezes, né, naquele desabafo com o mestre, a gente não questiona assim, mas Senhor, eu já estou na casa espírita há 30 anos, como isso ainda está acontecendo comigo? Ai, porque eu já estou estudando a doutrina, como isso ainda está acontecendo comigo? Como eu ainda tenho esse sentimento ou aquele sentimento? Como assim? Tudo tem seu tempo. Tudo tem a sua necessidade de ser. E esse tempo na Terra precisa ser respeitado. Para cada um, de acordo com as suas obras. E para cada um, de acordo com seus entendimentos. A lição vai chegar para nós sempre da maneira que a gente precisa para aprender com ela. Como às vezes é difícil. Como a gente gostaria de ter uma palestra sobre perdão. Brinco bastante sobre isso também. E no dia seguinte a gente levantar perdoando todo mundo. Perdão, como assim? Nem precisa, já está todo mundo perdoado. Como a gente gostaria, né, de ter uma palestra sobre amor e no dia seguinte ser um poço de amor em pessoa. E no fundo, as coisas não acontecem assim. Tem um desenvolvimento, tem um período, tem um tempo para isso. Quando eu comecei na doutrina espírita, que eu comecei a ouvir falar sobre reforma íntima, tive a ilusão, sim, de um dia deitar e acordar totalmente reformada, totalmente caridosa, sem nenhum tipo de problema, com tudo resolvido, com as respostas para tudo, com uma tranquilidade, uma paz, uma conquista de uma espiritualidade, um brilho que veio assim de acordo com um milagre. E aí a gente descobre que as coisas não são assim. É uma construção que eu passei, que nós muitas vezes passamos tempos e tempos perdidos. E que pra gente fazer as coisas a gente vai corrigir tudo isso. Que o perdão existe sim, sem dúvida. Deus é amor, é perdão. E há perdão para todos nós, porém também existe uma outra situação. Aqui faz, né? Nós fazemos aqui e aqui tem as consequências do que a gente fez. É uma lei de ação e reação. Então, aquilo que eu fiz, por mais arrependido que eu esteja ou não, ela tem uma consequência. E essa consequência, ela é justa pela escolha que eu fiz dos meus atos. Então, a Terra, ela é perfeita em sua justiça e sabedoria. Então, a gente vai estar aí convivendo e vendo, né, que a justiça acontece. Aí a gente, pensando ainda nessa questão da justiça, é importante a gente entender o tempo e entender o que é justo. Por quê? Porque nós nos cobramos algumas vezes, né? Mas a gente mais pede, como que eu posso dizer, que a gente tenha privilégios. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente resolve fazer uma reforma, mudar as nossas atitudes, mudar as nossas escolhas para escolhas mais cristãs, mais sadias, e às vezes a gente ainda tem um escorregão pelos nossos hábitos, né, de anos em fazer as coisas, nós somos chamados pelas pessoas, muitas vezes da família, ou os nossos amigos, ou até aqueles que nem tem tanta afinidade conosco, de chamar a atenção. Nossa, mas você está fazendo isso? A gente recebe cobrança. E aí algumas pessoas não aguentam essa cobrança, falam, é verdade, né? Eu não dou conta e vai embora. A gente precisa persistir, porque fazer o bem e fazer reforma dá trabalho. É preciso estar dedicado para isso, para que a gente consiga vencer. Então os frutos vêm, e esses frutos a gente precisa respeitar, que ele tem o seu tempo. E nós estamos ali, na seara do Pai, através da palavra de Jesus, se modificando e nessa nossa caminhada, servindo na proporção que a gente pode servir. E
isso vem quando ele fala assim, olha, a foice, né? A foice vem e corta, que é a hora da ceifa, quando os frutos já estão maduros. Então a gente entender que quando a gente estiver pronto, serviremos. Esse é o momento de servir também. Poderíamos fazer outras interpretações dessa parte do Evangelho, que seria a gente avaliar que nesse momento que a gente já conseguiu se modificar, chegar aos frutos, além de servir, servir em outros campos, servir em outras esferas. E é para isso que a gente evolui, para a gente servir, para a gente ser aqueles anjos do Mestre mesmo, que auxilia a todo momento e que tenha compreensão, que tenha benevolência, seja aqui, seja num outro plano, melhor ou não, mas sempre a serviço do Mestre, sempre através da nossa transformação conseguir iluminar as pessoas, conseguir a nossa luz clarear outros caminhos. Então chega o momento que é o momento da colheita, com certeza. Então assim, é uma parábola tão pequena, mas que faz a gente pensar que quando a gente faz o bem, também a gente plantou uma semente numa terra chamada coração de alguém. A semente está lá, ela vai germinar. Quando ela vai germinar, também não nos compete saber, nos compete esperar, nos compete confiar. A confiança que a gente precisa ter de que a gente está fazendo o nosso melhor e que a gente está seguindo os ensinamentos do Mestre é o que nos fortalece em fazer o bem e aguardar. Não querer colher agora, não querer a compreensão do agora. Então, independente de para quem seja, a gente precisa espalhar essa semente do Evangelho. A gente precisa espalhar essa esperança para as pessoas e deixar no tempo dela. A gente lança a semente, tem aquele momento de dedicação, de amor ao outro e amor a nós também, porque a partir do momento que a gente está servindo, a gente servir com alegria e deixar no tempo do outro que isso floresça. Nada será perdido, porque essa terra que a gente está plantando é a terra do coração. Quanto tempo levou para que a gente chegasse numa casa espírita? Algumas pessoas nasceram já num berço espírita. Outras pessoas foram encaminhadas, algumas pela curiosidade em aprender, algumas por problemas, pela dor, mas chegou. E quando chegou, recebeu aquela sementinha, já tinha lá dentro, que tantas outras pessoas já tinham plantado, até a gente conseguir chegar. E ali a gente começa a se desenvolver, começa a entender. Começa a entender que o passo é importante, energizante, mas que a palavra e as nossas atitudes é o que pode levar a grandes mudanças. Então, assim, mudar as nossas atitudes. Quantas vezes a gente fala assim, não, isso eu já sei. Saber, ter aqui, ó, no nosso mental, várias coisas, a gente tem. Mas quanto a gente pratica? Quanto que a gente se dedica a colocar em prática? É desafiador. É necessário ter vigilância. É necessário perceber a maneira que se fala. É necessário aprender nesse caminho pedir desculpas. Às vezes a gente terminar de fazer uma besteira e falar, não, o outro vai me entender. Você sabe que foi uma besteira. Pegar um telefone e falar, olha, amigo, olha meu amor, olha minha mãe, olha, me perdoa, eu não tinha que ter falado contigo desse jeito. Já é uma pequena atitude de reconhecimento para quebrar todo aquele nosso orgulho, a nossa vaidade, sempre achar que a gente está certo, de que os outros vão nos entender, de que os outros estão errados. A gente parar, se ouvir, se sentir. Que a paz do Mestre Jesus envolva todo o nosso coração, envolva a nossa mente em compreensão, para que a gente, a cada dia, faça o nosso melhor com alegria. Que a gente possa realmente, entrar, fazer parte desse reino de alegria que Jesus tanto nos falava, mas que a gente possa construir esse reino em nós, para que a gente já possa sentir ele aqui dentro, feliz, e ofertar ele a cada irmão.
Um beijo no coração de todos. Que a paz do Mestre nos abençoe.